E aí, pessoal, vamos lá dar sequência aqui à nossa resolução, já na 21ª questão, né? Então, vamos para o texto. Dois capitais, eles foram aplicados a juros simples. O primeiro, a taxa de 20% ao ano e o segundo, a taxa de 40% ao ano. Calcular os capitais, considerando-se que, somados, eles fazem 500, ou seja, capital 1 mais capital 2 igual a 500. E que os dois em um ano renderiam juntos 130, ou seja, juro 1 mais juro 2 igual a 130. Beleza? Nós temos as taxas, aí temos todos vários outros dados que nós vamos colocar agora aqui na nossa telinha, tá? Essa é a 21ª questão, então questão número 21. E eu vou começar a extrair os dados. Ele está querendo na questão os dois capitais. Ele está querendo saber qual é o valor do capital 1 e qual o valor do capital 2. Tá? Ele me dá as taxas. Me dá uma taxa para o capital 1 e me dá uma taxa para o capital 2. A taxa do capital 1 é de 20% ao ano e a taxa do capital 2 é de 40% ao ano, ok? Quais as outras relações que ele também me dá? Ele me fala o seguinte: se eu somar capital 1 mais o capital 2, eu vou ter 500, certo? E ele me fala também que juros 1 mais juros 2, ou seja, o rendimento dos dois capitais é igual a 130. Isso tudo aqui com capitalização no período de um ano. Ok? Então, esses são os dados que eu tenho na minha questão. Pegando essa relação aqui, tá? O que é que eu venho a ter? Eu posso isolar capital 1 ou capital 2, né? Por que eu vou fazer isso? Porque, na verdade, eu estou tentando buscar aqui essas informações de quem é capital 1 e quem é capital 2. Então, posso dizer aqui que capital 1 é igual a 500 menos o capital 2. Posso fazer essa relação. Da mesma forma, eu posso dizer que o capital 2 é igual a 500 menos o capital 1. Então, são essas duas relações aqui que eu venho a ter, certo? Então, vamos detalhar um pouco mais para ver o que é que a gente consegue encontrar aqui. Eu tenho que minha formulação geral de juros é igual capital vezes a taxa vezes o período, tá? Vamos trabalhar nas primeiras relações da primeira aplicação, certo? Onde eu marquei com 1 aqui. Então, vou chamar aqui de juros 1 é igual. Quem é o capital 1? Capital 1 é isso aqui agora, 500 menos C2. Né? Vou colocar aqui entre parênteses, 500 menos C2, que é o primeiro capital, vezes a taxa, vezes o período. Quem é a taxa? 0,2. Quem é o período? 1 ano. Certo? Seguindo aqui nessa resolução, eu vou ter que juros 1 vai ser igual a 500 C2, 500 vezes 0,20, eu vou ter 100, menos, aí eu tenho essa multiplicação aqui que é 1, né? Por isso que eu já fiz aqui 0,20 por 500, que dá 100, certo? Essa multiplicação vezes C2, eu vou ter 0,2 C2. Então, vou ter aqui que juros 1 é igual a essa relação, né? Eu não consigo sair daqui por enquanto, certo? Vamos fazer essa mesma coisa aqui, tá? Vamos fazer essa mesma coisa para cá. Então, o que é que eu vou ter? Eu tenho que juros 2 é igual a 500 menos C1, que vai multiplicar o quê? Quais são os dados do 2? Os dados do 2, 40% a taxa, então vai ser 0,4
vezes 1 vai ficar 0,4 também. Vou só colocar só para que fique a informação lá. Tá bom? Então, juros 2 vai ser igual a 0,4 vezes 500. Eu vou encontrar aqui 200. 0,4, né? Essa multiplicação aqui vezes menos C1 vai ficar menos 0,4 C1. Então, aqui é uma outra informação que eu também já tenho nessa questão. Tá? Então, eu vou seguir com essas duas informações e trazer essa relação para cá. Ó. O que é que eu tenho agora? Juros 1 mais juros 2 igual a 180. Agora, juros 1 eu vou utilizar esse espaço, juro 2 essa equação aqui, tá certo? Então, vai ficar aqui, ó, 100 menos 0,2 C2 mais 200 vezes menos 0,4 C1, tudo isso aqui é igual a 130, tá certo? Tudo isso é igual a 130. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho que deixar só uma variável, só uma incógnita. Eu tenho C2 e tenho C1, tá? Então vou substituir uma das duas aqui por essa relação. Ou C1 por 500 menos C2, ou C2 por 500 menos C1, tá certo? Vou fazer a substituição nessa primeira. Então, onde é C2, eu vou colocar 500 menos C1, ok? Então, vou ter o seguinte aqui, ó, 100 menos 0,2, que vai multiplicar 500 menos C1, mais 200 menos 0,4 C1 igual a 130. Ok? Então, fazendo essa relação aqui, ó, eu vou ter 100 menos 500 vezes 0,2, eu vou ter 100. Tá? Então, já vou aqui meio que eliminar esses dois aqui. 0,2 menos 0,2 vezes menos C, vai ficar positivo aqui, né? Vai ficar mais 0,2 C1, certo? Vou eliminar aqui, tá? Mais 200 menos 0,4 C1 igual a 130. Então, fazendo essa relação toda aqui, pessoal, vou encontrar aqui que C1 é igual a 350. Ok? Fazendo esse restinho de conta aqui, eu vou encontrar esse valor de 350. E eu sei que C1 mais C2 é igual a 500, né? Então, vou trazer aqui para cá, ó. Então, tenho que C1 mais C2 é igual a 500. Onde tem C1 vai ficar 350. Eu já vou passar negativo para cá, vai ficar 500 menos 350. Então, C2 é igual a 500 menos 350, C2 igual a 150. Então, essas são as respostas. Resposta de C1 e resposta aqui de quem é C2. Ok? Então, essa foi a nossa 21ª questão aí, tá? Já vamos agora para a nossa 22ª questão. E aí chegamos agora na nossa questão número 22, já está aí na tela para você. Vamos lá, um capital de 50 mil aplicado a juros simples, ele rendeu 1.875 em um determinado prazo. Se o prazo fosse 36 dias maior, o rendimento aumentaria em 250. Calcular a taxa de juros simples ao ano e o prazo da operação em dias. Então, pessoal, para a gente descobrir a taxa, aí eu tenho os seguintes dados. Eu tenho um período de 36 dias, que ele coloca se fosse a maior, teria um rendimento de juros de 250, certo? Naquele mesmo capital. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho três dados aí. Eu tenho o capital, eu tenho a duração de 36 dias e eu tenho os juros de 250. Então, eu vou encontrar a taxa primeiro. Depois que eu encontrar a taxa, eu volto
e aplico essa mesma taxa lá na primeira transação para eu encontrar o prazo. Ok? Então já vou mostrar para vocês agora. A gente vai extrair os dados aqui da questão. Então vamos lá. Essa questão é a questão número 22 da nossa lista do livro do Samonés, tá? Eu tenho um valor de capital informado que é de 50 mil. Eu tenho um juros de 1.875 e eu não tenho o período. O período é o que ele me solicita e ele também me solicita uma taxa. Essas informações eu não tenho diretamente. Só que ele me diz o seguinte, ele me diz que se continuar essa aplicação por mais 36 dias, ele teria um rendimento de 250 a mais, ou seja, juros de 250. Um período que ele me diz que se passasse mais é 36 dias. E o capital eu já tenho aqui, né? Que é o mesmo capital de 50 mil, que eu vou simular nesses dados aqui para eu encontrar a taxa. Então, o capital e a taxa são esses mesmos aqui, tá? Desses dados são os mesmos daqui. Então, o que é que eu posso ter aqui? Ó? Eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período nessa minha formulação geral, certo? Então, eu tenho juros aqui, ó, de 250, captando esses dados aqui, certo? É igual ao capital 50 mil, vezes a taxa é desconhecida e o período 36 dias, certo? Então, fazendo essa resolução aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, trazendo para cá, vou trazer os 50 mil para dividir, então vai ficar 250 dividido por 50 mil, então a gente vai ter, vamos lá, dividido por 50 mil, eu vou ter aqui 0,005 igual a 36i, certo? Então, I, que é a taxa, vai ser igual a 0,005 dividido por 36. Aí veja no detalhe o seguinte, ó. Ele está pedindo a relação da taxa, deixa eu ver aqui, a taxa de juros ele está pedindo ao ano, certo? Na questão ele pede ao ano. Só que aqui está dias, ó, 36 dias. Então essa taxa aqui naturalmente eu vou encontrar em dias. Então para eu encontrar em anos, eu vou multiplicar aqui por 360, tá certo? Então a taxa vai ficar igual a, vamos lá, 0,005 dividido por 36 vezes 360. Então vou encontrar aqui 0,05, que seria 5%, né? 5% ao ano. Então essa é a primeiro dado da questão que ele me pede. Então essa taxa aqui, ó, é 5% ao ano. Então, já que eu tenho a taxa aqui, falta só o período. Então agora eu encontrei a taxa aqui para trabalhar esse período aqui, tá? Pegando a mesma formulação de juros, que é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Juros aqui é 1.875 igual ao capital de 50 mil, certo? Vezes a taxa 0,05. Essa taxa está ao ano, certo? E o período ele está pedindo na questão o período em meses, certo? E o prazo da operação, deixa eu ver aqui, calcular a taxa de juros ao ano e o prazo da operação em dias, tá? Ele está pedindo em dias. Então, já que ele está pedindo em dias, esse N aqui que eu vou encontrar em dias, para encontrar ele em dias, eu tenho que estar dividindo a taxa que está anual por 360, certo? Então, fazendo essa resolução aqui, vamos lá. 50 mil
vezes 0,05 dividido por 360. Então vou encontrar aqui, vou repetir aqui, 1.875 é igual a 6,94, uma sequência de 4 aqui, certo? Vou colocar aqui N. Então N é igual a 1.875 dividido por 6,9444, certo? Vou encontrar aqui 270 dias. Isso aqui em meses seria, caso solicitassem em meses, seriam 9 meses. Ok? Então, tudo certo? Vamos para a nossa 23ª questão, então. E aí, pessoal, 23ª questão. Vamos lá. Uma pessoa levantou um empréstimo de 3 mil a juros simples de 18% ao ano para ser liquidado em 270 dias. Considerando-se que a pessoa amortizou 1.000 no 75º dia, quanto deverá pagar na data de vencimento para liquidar essa dívida? Então ele coloca aí a data focal como sendo o prazo final, após os 270 dias, tá? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu já vou tirar aqui, olha, me acompanha aí na tela, questão 23, né? Questão 23. Nós temos as informações do capital que foi pego, né? Da taxa que foi capitalizada a uma taxa de 18% ao ano, e o período de contrato de 270 dias. 270 dias. Certo? Só ajeitar aqui, pronto. 270 dias. Então vou fazer um fluxo aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil aqui para que vocês compreendam. Vamos lá. Vou chamar aqui de data zero e vou chamar aqui de período após 270 dias. 270 dias. Ele diz o seguinte: quando chegou no dia 75, 75º dia, a pessoa pagou R$1.000, 1.000, certo? Ela pagou 1.000. Então veja só, se ela amortizou 1.000, esses 1.000 eles não podem ser contabilizados como capitalizado, tá? Ele tem que ser amortizado. Ele vai capitalizar somente o restante, mas os 1.000 não podem ser capitalizados, tá? Ele não me informa na questão qual o valor da dívida aqui 270 dias depois. Então vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais I vezes N. Não é isso que eu tenho? Como eu tenho todos os dados aqui, ó, eu quero descobrir qual é a dívida aqui depois de 270 dias, tá? Então, montante é igual, o capital que foi pego é de 3.000, certo? 1 mais a taxa de capitalização foi de 18%, então 0,18. E o período 270 dias. Como está em dias e aqui a taxa está em anos, né, eu vou dividir por 360 e eu vou pegar aqui vezes os 270 dias. Ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar um valor da montante igual a 3.405, certo? Então, a dívida nesse período aqui é de 3.405. Então, compreenda, o que é que ele está me questionando? Ele me questiona, já que eu amortizei, já que eu paguei 1.000 aqui na data 75, quanto é que eu devo pagar aqui na data 270? Então, o que ele tem que pagar é essa dívida de 3.405 menos
esse período do 1.000 que não pode ser capitalizado, não pode ser considerado na conta total. Entendeu? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 3.405 menos essa capitalização aqui, tá certo? Então essa capitalização vai ser 1.000 multiplicado por 1 mais a taxa de 0,18 dividido por 360, porque eu quero em dias, vezes, aí vezes quanto? Ó, vamos lá, 270 menos 75, eu vou encontrar aqui que esse período é de 195 dias, certo? Então, esses 195 dias, esses 1.000 não podem ser capitalizados durante esses 195 dias, tá certo? Então, faço essa relação aqui, 3.405 menos, vai ficar, vou repetir aqui, tá? Só para deixar um pouco mais claro aqui para vocês, menos todo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 1.097,5. Então, no dia final, na data final, eu vou liquidar essa dívida quando eu pagar 2.307,50. Ou seja, no total, eu deveria pagar, caso eu não tivesse dado essa amortizada, eu ia pagar 3.405. Como eu amortizei, no total eu vou pagar 2.305 mais 1.000, ou seja, 3.307 no lugar de 3.405. Ok? Então já vamos aí para a questão número 24. E aí, pessoal, vamos lá, questão 24. Uma empresa tem duas dívidas a pagar. A primeira de 2.500, contratada a juros simples de 2,5% ao mês, com vencimento em 45 dias. E a segunda, 3.500, a juros simples de 3% ao mês, com vencimento em 90 dias. Calcular a quantia necessária para a liquidação de ambas as dívidas em 180 dias. Considerando-se que no 30º dia do seu prazo da primeira dívida foi amortizado 1.500 e considerando também que no 60º dia a segunda dívida foi amortizada em 3.000. Então ele pede para efetuar os cálculos colocando a data focal, a data limite lá de 180 dias, tá? Então vamos extrair os dados aqui dessa questão. Eu vou colocar aqui para vocês, nossa questão aqui é a questão de número 24, certo? Do livro aí do Samanés. E nós temos o seguinte, vamos extrair os dados. Montante 1, que é a primeira dívida, 2.500, certo? A taxa 1 dessa primeira dívida foi capitalizado a 2,5% ao mês. O período 1, ele foi de 45 dias, ou seja, quando eu contratualmente eu captei esse empréstimo de capital, recebi um capital que foi capitalizado a 2,5% ao mês durante 45 dias para gerar essa montante aqui de 2.500, tá? Então 45 dias, aí eu tenho a amortização, né? Eu fiz uma amortização que eu vou chamar período da amortização 1, certo? NA1 é igual a 30 dias. Ele me informou que fez uma amortização 30 dias depois dessa primeira dívida e a amortização, essa amortização 1 foi no valor de 1.500, certo? Pegando os dados do segundo empréstimo, eu já vou deixar aqui, tá? Os dados do segundo empréstimo eu tenho o seguinte, eu tenho 3.500 de dívida, que aí é a montante 2, a taxa 2 foi de 3% ao mês, certo? O período de contrato desse empréstimo foi de 90 dias, ou seja, o determinado capital foi capitalizado a essa taxa durante 90 dias, que gerou essa montante de 3.500, sendo que foi também amortizado, ao colocar o período de amortização
do empréstimo 2, 60 dias depois foi feita uma amortização, que eu chamei de amortização 2, igual a 3.000. Ok? Então esses são os dados das minhas dívidas, tá? Então vou fazer o seguinte aqui, vou colocar uma relação temporal aqui para a gente contextualizar um pouco mais essa questão aqui, para que vocês tenham a maior compreensão, tá? Então tenho um horizonte de tempo, eu tenho o 0 dias e eu tenho 180 dias, que é o prazo que eu estou dizendo que eu vou liquidar as duas dívidas. O que é que eu tenho mais aqui, ó? Eu tenho que essa montante de 2.500, que é a dívida que eu contraí, ela foi paga 45 dias, ela deveria ter sido paga 45 dias depois, né? Então 45 dias depois, a minha dívida, que é a montante 1, é igual a 2.500 para 45 dias depois, certo? Montante 1. Só que ele fala o seguinte, depois de 30 dias, ele já fez uma amortização, ou seja, a amortização 1 foi feita 30 dias depois no valor de 1.500, certo? Então esses dados aqui são os dados que eu tenho para essa primeira relação aqui da dívida, tá? Eu vou fazer a primeira, depois eu trago a segunda parte aqui, tá? Vamos fazer essa daqui por partes, para que vocês compreendam. Aí vamos lá. A pergunta é a seguinte: quanto eu devo fazer para liquidar a dívida 180 dias depois, considerando que eu fiz essa amortização? Então, eu não cumpri aqui com pagamento, liquidação em 45 dias. Ela ficou atrasada e eu estou pagando só 180 dias depois, certo? Nós sabemos o que? Para juros simples, a taxa, a capitalização, ela só deve acontecer sobre o valor original, ou seja, sobre o capital. A gente não faz capitalização em cima de montante aqui, tá certo? Então, já vi outras resoluções dessa mesma questão aí na internet que está fazendo essa capitalização em cima desse valor aqui de montante, que na minha opinião está errada, tá certo? Inclusive nossa resposta aqui vai dar um pouco diferente do que vem dando aí nas redes aí quando você procura essa questão. Mas vamos lá, aqui está totalmente explicado e eu quero que vocês tenham essa compreensão, essa crítica aí em relação a essa questão, tá? Eu sei o que? Que montante é igual ao capital 1 mais I vezes N. Minha relação geral de juros simples é essa daqui. Eu preciso fazer o seguinte, eu sei que esses 2.500 aqui da montante foi formado pelo quê? Foi formado através de um contrato de um empréstimo de determinado capital, que eu fiz a captação, e ele foi capitalizado por 45 dias a essa taxa e chegou a 2.500. Então nós vamos pegar esses dados aqui para a gente encontrar qual foi esse valor que eu peguei de capital, tá certo? Por isso que a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, a montante foi de 2.500. Vou fazer aqui na frente, tá? Só para eu não perder espaço. A montante foi de 2.500. O capital eu não sei, é justamente o que eu estou querendo encontrar. Vou chamar aqui de capital 1. 1 mais a taxa eu sei, que foi a 2,5%. Então, 0,025. Eu vou dividir por 30 aqui, porque a taxa está ao mês e o período está em dias, vezes 45 dias. Certo? Eu fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar um capital igual a 2.409. Não vai caber aqui, né? Então, vou tirar aqui. Vou encontrar aqui o capital 1 igual a 2.409,638, tá? Vou deixar com 3 casas aí. Então eu tenho esse capital aqui, certo? Esse valor então
é o valor de capital aqui na data zero, 2.409,638, ok? Aí vamos lá, eu peguei esse capital e vou pagar esse capital 180 dias depois somente. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que capitalizar para identificar quanto será a minha dívida aqui, 180 dias depois. E depois eu faço essa consideração de que foi amortizado. Então eu posso montar tudo isso aqui, tá? Então vamos montar tudo de uma vez aqui, ó. Certo? Então eu vou capitalizar. Como é que eu vou capitalizar esse capital aqui lá para frente? Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui do valor a ser liquidado lá no final. Vai ser igual a 2.409,638. Vou capitalizar agora, certo? Multiplicado por 1 mais 0,025. Aqui eu vou dividir por 30 e vou multiplicar por 180. Tá? O que é que eu estou fazendo? Estou pegando esse valor daqui, da data zero, e capitalizando ele 180 dias. É esse valor que eu tenho aqui. Tá? Depois disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou subtrair dessa amortização que eu fiz durante esse período, ó, do 30º dia a o dia 180. Certo? Então eu vou ter aqui uma relação de 180 menos 30, eu vou ter 150 dias. Então entenda que eu não vou pagar esses 1.500 capitalizados durante esse período. Por quê? Porque eu amortizei a minha dívida aqui, tá certo? Então vai ser menos 1.500 multiplicado por 1 mais a taxa de 0,025 dividido por 30 vezes 150, certo? 150 é 180 menos os 30 aqui, tá? Fazendo isso aqui, eu vou chegar aqui nos valores. Deixa eu ver se vai caber aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, pronto. Aí aqui, fazendo isso, eu vou chegar a esse número aqui, ó, 2.400, tudo isso aqui, eu vou chegar num valor de 2.771,084, certo? Menos, e todo esse valor aqui, ó, eu vou chegar no valor de 1.687,50. Fazendo essa subtração aqui, eu vou chegar no valor de 1.083,58. Ok? O que é isso aqui? Isso é o valor para a primeira dívida. Então, vou fazer tudo isso aqui que eu fiz para a minha segunda dívida, porque o questionamento dele é quanto eu ainda devo pagar aqui para liquidar a dívida em 180 dias. Então, para a primeira dívida, esse valor, eu vou fazer tudo isso aqui para a segunda dívida. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês que o mais importante é que vocês consigam compreender aqui o que foi feito. Tá? Então, já vou começar aí a segunda parte. Então, aqui, ó, a dívida 1, vamos colocar aqui para a dívida 1, né? Liquidação da dívida 1. Preciso de 1.083,58, certo? É esse valor aqui que eu preciso. Agora vamos fazer para essa segunda dívida aqui, tá? Mesma coisa, montar também aqui essa relação temporal aqui, 180 dias, tá? Montante de 3.500 aconteceu com 90 dias, né? Eu contraí essa dívida com 90 dias, vai ser metade desse tempo, né? Então, montante 2 se formava aqui, ó, 90 dias depois, ok? Contratualmente seria isso.
Só que quando foi 60 dias depois, que eu vou colocar aqui, ó, 60 dias, eu fiz um pagamento no valor de que eu chamei de amortização 2 de 3.000, tá? Tenho que fazer a mesma coisa aqui. Eu sei que nessa dívida, nesse contrato que eu peguei aqui, depois de 90 dias, peguei determinado capital, foi capitalizado a uma taxa de 3% ao mês durante 90 dias e me gerou 3.500 aqui de montante, certo? Se eu utilizar esses dados, montante 2, taxa e período, eu vou encontrar o meu capital 2 aqui no instante zero. Vou capitalizar esse valor para 180 dias. E depois eu subtrair esse valor de dívida da amortização que foi feita, que eu não devo pagar por esse período aqui de capitalização no valor que eu amortizei. Tá bom? Então, o pensamento é esse, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou montar aqui agora para encontrar o meu capital? Então, montante 2 é igual capital 2, 1 mais taxa 2 vezes período 2. E eu tenho todos esses dados aqui, né? Eu tendo todos esses dados, eu vou ter o seguinte, ó. Montante 2, 3.500. Capital 2 é o que eu estou buscando aqui, certo? Multiplicado por 1 mais a taxa 2, 0,03. Vou dividir por 30, porque o meu período aqui está em dias e é 90, certo? Então, o capital 2, fazendo esse cálculo aqui do capital 2, eu vou encontrar um capital de 3.211, certo? 0,01, ok? Então, esse valor aqui do meu capital. Aí, continua na mesma relação. Eu tenho agora aqui que esse capital que eu peguei foi de 3.211,01. Vou capitalizar 3.211,01 para 180 dias. Como é que eu faço isso aqui? Só ver se eu encontro um pouquinho mais de espaço aqui, tá? Vamos lá. Então, o valor para liquidar é igual a 3.211,01 capitalizado a 180 dias, ou multiplicado por 1 mais a taxa 0,03 dividido por 30, porque o período aqui está em dias, e o período aqui vai ser de 180 dias, tá? Então, capitalizei aqui esse valor para 180 dias. Agora eu vou subtrair da amortização que eu fiz, ó. Eu não devo pagar, como eu amortizei aqui 60 dias depois, eu não devo pagar esse valor amortizado capitalizado em 180, tá bom? Então vamos lá. Então vai ficar 3.000 menos 3.000, né? Vezes 1 mais 0,03 dividido por 30 vezes 180 menos 60, né? 120 dias. Ok? Então, simples aqui, fazendo essas resoluções, eu subi um pouco mais aqui, tá? Dá uma igualdade. Essas resoluções eu vou ter 3.788,99, certo? Menos esse número aqui, eu tenho que é 3.360. Isso aqui vai dar um valor de 428,98. Ou seja, para eu liquidar essa dívida aqui, essa dívida 2 em 180 dias, já tendo pago essa amortização de 3.000, eu preciso de mais 428,98. Então, esse 428,98 vai vir para cá, 428,98, certo? E nós vamos somar aqui, certo? Vamos fazer aqui esse cálculo, que eu não fiz ainda. 1.083,98
1.512,58 mais 428,98. Então vou ter aqui 1.512,56. Então essa é a resposta da questão, certo? Vejam que, como eu estou dizendo a vocês, fica um pouco diferente aqui, tá? Mas minha questão aqui está toda contextualizada e é dessa forma que tem que ser feita, tá? Eu acho que tem outras respostas aí que se pega aí pelas redes sociais aí, pela internet, que está dando um 548. Mas eles estão capitalizando a partir do montante, certo? Juros simples não se capitaliza montante. Para eu capitalizar montante, eu estou fazendo aí juros compostos, certo? Então, eu tenho realmente que descapitalizar e pegar essa relação linear dos juros simples e não a exponencial dos juros compostos, que tem juros sobre juros. Se eu fizer capitalizando a partir daqui, eu estou fazendo juros sobre juros, tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Questão 25, então, vamos lá. Uma pessoa tem duas dívidas a pagar. A primeira de 1.000, com vencimento em 45 dias, e a segunda de 3.500, com vencimento em 120 dias. E a pessoa pretende liquidar as dívidas por meio de dois pagamentos iguais, com vencimentos em 90 e 180 dias, respectivamente. Então, ele pede para calcular o importe de cada pagamento, considerando se ambas as dívidas fossem contratadas, né, a uma taxa de juros de 2% ao mês, tá? Então vamos utilizar aqui a data focal de 180. Ele está pedindo para fazer dois valores iguais, né, para 90 dias e para 180 dias. Então vamos lá, vou mostrar para vocês já aqui os dados dessa questão. Então o que é que nós temos aqui? Eu já vou fazer essa questão 25, né? Eu já vou fazer essa questão através da demonstração gráfica, tá certo? Então, o que é que nós temos na demonstração da linha do tempo? Pega aqui, 180, né? 180 dias, 0 dias aqui, ó, 180, ok? Ficou bom aqui para vocês, pronto, 180. As dívidas que foram contraídas para 45 dias, o montante é de 1.000, certo? Que é a primeira dívida, e na segunda o montante aqui, 120 dias depois, 3.500, ok? Só que quer ser substituído para pagar uma com 90 dias e a outra com 180 dias. Então vou colocar X aqui e vou chamar aqui de X também, sendo que aqui são 90, tá? E essa relação aqui toda é de dias, relação temporal dos dias. 45 dias, 90, 120 e 180. Então o que é que eu devo fazer aqui? Eu sei que nos juros simples eu tenho uma relação linear de capitalização, tá? De capitalização linear. Então eu vou trazer todas essas informações de capital. Vou trazer esse montante de 1.000 para 45 dias, eu vou trazer ele para a data zero e vou trazer esse montante aqui de 3.500 que foi adquirido através da taxa de 2% ao mês e o prazo de 120 dias, eu vou trazer aqui para a data zero. Então, tenho que trazer esse daqui para a data zero, ok? E esse daqui também para a data zero, esses dois montantes. Depois que eu trouxer esses dois montantes aqui para a data zero, que aí eu vou ter o valor de capital, aí eu vou projetar esse capital capitalizado para 90 dias e para 180 dias para ser pago em parcelas iguais, tá certo? Então vai ficar fácil aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Eu sei que montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. É isso em juros simples. Essa relação me dá outra relação através do isolamento aqui do capital. Eu quero descobrir quem é o capital, né?
Então o capital é igual a montante dividido por tudo isso aqui, né? Passei, isolei o C, trouxe tudo isso aqui para baixo. Então ficou 1 mais a taxa vezes o período, tá? Então, para eu descapitalizar esses 1.000, eu vou jogar nessa formulação, e para eu descapitalizar 3.500, eu vou jogar nessa formulação. Bem fácil aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou chamar aqui de capital 1 e vou chamar aqui de capital 2, certo? Então, descapitalizando a primeira, capital 1 é igual montante 1, 1.000, certo? Dividido por 1 mais a taxa de 2%, ele falou 2% para tudo, né? Dividido por 30, porque eu quero que apareça em dias, porque a minha multiplicação aqui do período está em dias, 45 dias, certo? Então eu encontro aqui o capital 1 igual fazendo essa relação aqui, eu vou ter que o capital 1 é igual a 970,873,786. Isso utilizando todas as casas, tá? Todas as casas decimais, aí fica a critério de vocês aí. Para descapitalizar 3.500 aqui, encontrar o capital 2, eu vou fazer 3.500 dividido por 1 mais a taxa é a mesma, certo? Dividido por 30 vezes, no caso aqui, 120 dias. Então aqui eu vou encontrar o capital 2 igual a 3.240,74074. Ok? Então tem os dois capitais aqui, eu vou somar esses dois capitais, certo? Vou chamar aqui de capital total. O capital total que tinha aqui nesse período aqui é igual ao somatório desses dois capitais, capital 1 mais capital 2, que vai dar 4.211,61453. Ok? Então tem o capital total aqui. Para eu encontrar x agora, eu vou fazer a mesma relação que eu estava fazendo de descapitalização, tá? Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar a esse capital, para ele me gerar essas duas prestações em valores iguais, certo? Para 90 dias e para 180 dias. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou procurar um pouquinho mais de espaço aqui, subir mais um pouco, pronto. Vamos lá. Então aqui vai ficar assim, ó. Trazer bem para cá, tá? 4.211,61453 é igual a x, montante x, dividido por 1 mais a taxa 0,02 dividido por 30, certo? Vezes quantos dias? 90 dias. Ok? Isso aqui mais x dividido por 1 mais a taxa 0,02 dividido por 30 vezes 180, tá? Fazendo essa relação aqui, ó, eu vou encontrar, deixa eu simplificar um pouco mais, senão vai ficar complicado aqui. Eu vou subir um pouco mais aqui, tá? Então vamos lá. Vou repetir esse número aqui, 4.211,61453 igual. Fazendo essa relação aqui, ó, esse cálculo, eu vou encontrar x dividido por 1,06. Dá 1,06 isso aqui. Mais x dividido por essa relação aqui dá 1,12. Certo? Vou colocar aqui o x em evidência, aqui nesse lado da igualdade. Tá? Colocando o x em evidência, eu vou ter o seguinte. Trazer para cá. X
é igual a 4.211,61453 dividido por 1,836253, certo? Então vou chegar aqui no valor de x igual a 293,59, tá? Então aqui bem simples, ok? Então essa é a resposta, seriam duas prestações iguais a esse valor aqui. Esse x aqui em evidência, né, ele ficaria da seguinte forma, ficaria a multiplicação, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, só para deixar claro aqui para vocês, pegando só essa parte aqui, tá, para quem não compreendeu aqui, ficaria assim, ó, x em evidência, ele seria multiplicado por 1 dividido por 1,06 mais 1 dividido por 1,12, certo? Fazendo essa relação aqui, eu vou encontrar 1,836253, que aí eu passo dividindo aqui, tá bom? Já que ele estava multiplicando aqui, ele passa dividindo aqui do jeito que ficou aqui. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa questão número 25. Aí a gente encerra mais esse vídeo e depois a gente já começa a partir da questão 26. Tá? Valeu, pessoal. Um abraço.